Olá, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Continuamos em busca, de conhecimento sempre, não é? Porque sem conhecimento não dá, não é? Sem entendimento também não dá. Meus queridos, veja bem, uma das coisas mais importantes da Bíblia que nós temos que saber decidir não, nós temos que saber definir o que que é uma coisa, o que que é outra. Quem escreveu a Bíblia, eu sei que existe muitas, não é, confusões entre essas coisas. Quem escreveu a Bíblia, se é verdade, se é mentira, se Jesus realmente existiu, se não existiu. Tem pessoas que falam o que quiser. Eu, né, como eu sou uma pessoa muito crente nas coisas, né, não crente religioso, eu acredito que os escritos bíblicos, ele tem coisas que são verdades e tem coisas que deixam dúvida. Mas como a Bíblia, para você acreditar nela, é preciso você ter fé, é preciso também você ter coerência, não é? Então a gente vai aí lutando, sempre pesquisando, sempre buscando alguma coisa além daquilo que está nesta Bíblia que eu e você estudamos. Existe os escritos, não é, bíblico relacionado ao original, né, tanto do grego, hebraico, aramaico, né, e aí por diante. Então, eu quero deixar aqui uma coisa bem importante. O capítulo 18 de Apocalipse. Porque eu cresci na religião evangélica desde os meus 6 anos de idade. E ao longo de todos esses anos, eu abandonei o sistema com 45 anos de idade. Hoje eu estou com 58. Então, já são 13 anos praticamente afastado, né, desse sistema aí. Mas ao longo dos anos, eu sempre aprendi, me ensinaram que essa Babilônia do capítulo 18 de Apocalipse era a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, como tem acontecido no meio de muita gente que está saindo, abandonando o sistema, eles começaram a estudar a Bíblia por conta própria. E nós viemos a descobrir que essa Babilônia, do capítulo 18 de Apocalipse, nunca foi, nem se referiu à Igreja Católica Apostólica Romana, e sim a Jerusalém física, aquela Jerusalém que um dia abandonou os preceitos do Senhor e começou a andar fazendo a sua própria vontade. Esses registros que está no capítulo 18, não tem como negar que foi uma referência direta para a Jerusalém terrena, a capital de Israel. Reconhecida, né, claro, não pela ONU, mas ela é reconhecida como capital de Israel por aqueles que defendem, né, essa tese, esse ponto de vista. Preste atenção nesses versículos do capítulo 18 de Apocalipse, se tem como negar
que essas referências foram para Jerusalém. Preste atenção. O versículo 1, ele começa: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. Terra de Israel, terra de Jerusalém, não o reino da terra. Ele clamou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável, porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Observe o verso 5. Pois os seus pecados, não se esqueça que pecados era a transgressão da lei de Moisés. Pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Versículo 8. Portanto, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome. Será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Presta atenção no versículo 10. Estando de longe, pelo temor do tormento dela, dirão: ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte. Numa só hora veio o teu juízo. Veja se essa referência é a Jerusalém ou era para uma religião que nem uma religião não. Vamos dizer, um movimento que nem existia direito naqueles dias. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlate, todo tipo de madeira odorífera e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssimo, de bronze, de ferro e de mármore. A canela, as especiarias, o perfume, a mirra e o incenso, o vinho, o azeite, a flor de farinha, o trigo, o gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas de homens. E aí? Almas de homens. Versículo 16. Ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino. No Apocalipse 19, o versículo 8, esses mesmos linho finos é identificado como se fosse as vestes daquela mulher física que representava o linho fino, são os atos de justiça dos santos. Aqui no Apocalipse, capítulo 18, está dizendo que aquele linho fino, que ela, a Jerusalém, estava vestida de púrpura, de escarlate, adornada com ouro, pedra preciosa e pérola. Numa só hora foram assoladas tantas riquezas.
a Jerusalém, que era para estar vestido com linho finos, que representava as obras de justiça ou os atos de justiça dos santos. Ela, Jerusalém física, terrena, ela se despiu daquele tipo de roupa e ela começou a se prostituir com os reis da terra. A palavra prostituição, qual é o significado da palavra prostituição? O que quer dizer prostituir? É você fazer por dinheiro aquilo que deveria ser feito por amor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Os atos de justiça que as religiões, as denominações tinham que fazer hoje, tinha que ser feito por amor. Mas quando você olha o perfil de cada grupo, de cada setor religioso que impera hoje no mundo, você vai ver que eles não têm a característica da Jerusalém física que era. O linho fino, que deveria ser a roupa, as vestes da Jerusalém antiga, aquela Jerusalém que era física, ela não estava vestida mais, porque ela se prostituiu com os reis da terra. Então, o juízo sobre aquela cidade, aquele lugar, haveria de acontecer em um só dia. Quando você chega em Apocalipse capítulo 19, você vê essa mulher, a Jerusalém, vestida de novo dessa mesma roupa, que agora ela está se regozijando, ela está se exaltando e está dando glória, demonstrando glória, porque é chegada a boda do Cordeiro. E já a noiva, que era a Jerusalém espiritual, ela se aprontou. E olha do que essa Jerusalém espiritual está vestida. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Aí, o verso 9 do capítulo 19 fala assim: E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Meu amigo, meu querido irmão, o juízo do ano 70 não foi e nem vai ser sobre uma instituição religiosa que muitos conhecem como ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Não. O juízo do ano 70 foi sobre Israel. Foi sobre a Jerusalém física da velha aliança. Mas por que a Bíblia fala que o juízo haveria de acontecer sobre Israel? Por causa da sua prostituição. Ela se contaminou com os reis da terra. A Bíblia diz que quando acontecesse o juízo, a grande Babilônia, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate, e adornada com ouro, pedra preciosa e pérolas, numa só hora foram assoladas tantas riquezas. Agora, o versículo 18 fala assim: E contemplando a fumaça do seu incêndio, quando que Jerusalém, em que época que foi visto a fumaça do incêndio dessa grande cidade? No ano 70, quando houve o juízo sobre Jerusalém.
e contemplando a fumaça do seu incêndio, as pessoas clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Aí, o verso 20 fala assim: exulte sobre ela, ó céu, e vós santos, e apóstolos e profetas, Deus contra ela vindicou a vossa causa. No Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 33 ao 39, está escrito ali que Deus ia vindicar ou ia cobrar em forma de juízo todos os profetas que essa Jerusalém matou, todos os santos que essa Jerusalém matou. Então, um forte anjo levantou uma pedra, qual um mó, e lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançado Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos aqueles que foram mortos na terra. Enganaram você. A Babilônia, do capítulo 18 de Apocalipse. Pastores, futuristas, tome vergonha na cara. A própria Bíblia, ela identifica que o juízo já ocorreu e não foi sobre o mundo inteiro, foi sobre Israel. E em Israel estava ali Jerusalém, e em Jerusalém estava o templo, aonde foi queimado, aonde a fumaça subiu. Pastores, pelo amor de Deus, vocês sabem que vão morrer. A volta física de Jesus não vai acontecer. Vocês sabem que o juízo predito por vocês não vai acontecer, porque já aconteceu. Mas vocês sabem que vão morrer. Vocês sabem que estão arrecadando dinheiro. E por isso vocês não querem falar a verdade. Pelo amor de Deus. Pelo amor que vocês têm a Deus. Se vocês têm amor no coração de vocês, fale a verdade. Mesmo que isso não traga dinheiro para vocês. Trabalhem de outra forma. E arrecade dinheiro de outra forma. Mas não arrecade dinheiro enganando as pessoas, não. Vocês conseguem tantos inscritos, vocês conseguem tantas views, vocês conseguem tanta coisa pregando mentira. Por que vocês não invertem isso, pastores? Pelo amor de Deus, líderes evangélicos, conclame ao mundo. Se arrependam do que vocês estão fazendo. Será que é tão difícil se humilhar? A Bíblia está identificando claramente que a grande Babilônia, no capítulo 18, era Jerusalém. Foi Jerusalém que matou os profetas. Foi Jerusalém que matou o santo de Deus. Foi Jerusalém que instituiu as regras da lei, pelo amor que vocês têm a Deus. O juízo já ocorreu. O juízo não vai ocorrer. Atos capítulo 17, 30 e 31. É outros versículos que identificam que era Jerusalém que tinha que passar num só dia, a sua destruição viria à tona. É claro que o cerco durou 1 ano e 1 mês, mas num só dia foi a queda total desse reinado, dessa Jerusalém física e terrena. Foi depois dessa queda que Deus casou com a nova Jerusalém, agora no sentido físico, e ela está vestida de novo com o linho fino, que agora representa os atos de justiça de cada santo, de cada filho de Deus no Espírito. Pelo amor de Deus, façam um favor para a nação evangélica, fale a verdade. Graça eterna. Um abraço.